presbítero Ideraldo não passou muito bem esses dias, então eu estou substituindo ele hoje, né? Hoje era para ele estar ministrando aula, mas como ele não passou muito bem, nós estamos substituindo o presbítero Ideraldo aqui nesta manhã, porque eu estou na classe dos jovens, né? Junto com a Juliana. Um domingo ela dá aula, outro domingo sou eu. E aqui na classe de adultos nós somos com o Marcos, Dona Dilma e o presbítero Ideraldo, né? A nossa lição de hoje é a lição de número 5. Nós tivemos a lição número 4 a semana passada, né? Com nossa irmã presbítera Dilma, que falou sobre... o que mesmo que foi que ela falou? Os irmãos se lembram? Oi? Sobre a Torá e os 5 livros são chamados do quê? O Pentateuco, né? Ela falou sobre a Torá e sobre os 5 livros da Bíblia, Pentateuco. Uma lição assim, muito gostosa, onde nós fomos acompanhando pelos próprios livros mesmo, né? E toda a história que ali discorreu a respeito do povo de Deus e de como o Senhor foi instruindo esse povo e entregando as leis nas mãos do povo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os profetas. Quem foram e por que são importantes, né? No primeiro tópico aqui ele diz sobre o dever fundamental do porta-voz de Deus. Então, já definindo aqui que o profeta nada mais é do que um porta-voz de Deus, né? Seu dever, né, é anunciar a mensagem do Senhor, o nosso Deus, né? Dentro de um contexto específico, isso é dentro de um momento. Os irmãos podem observar que alguns profetas têm um tempo muito curto de atuação, né? Mas eles foram chamados para aquele momento específico ali em que Deus queria realizar aquela obra. Depois disso, eles não vão aparecer mais. Nós podemos citar Jonas, foi chamado para pregar em Nínive. Depois que ele fez aquele anúncio ali em Nínive, você não vai mais ouvir falar a respeito que Jonas tenha proclamado a palavra do Senhor nosso Deus em algum outro momento. Foi tão somente ali naquele momento. Então, são momentos específicos, né, que os profetas são chamados, né? A função profética é anunciar a vontade de Deus, enquanto o sentido mais restrito, né, é de predizer eventos futuros, né? Lembrando que profetas aqui, né, do Antigo Testamento, eles foram chamados para um tempo específico, para um ministério específico, e que hoje nós não podemos confundir com as profetadas que existem hoje, né? Quando muitas pessoas diz que tem um dom de profecia e acaba confundindo a cabeça de muitas pessoas, né? E alguns correm atrás tão somente dessas profecias e estão em algumas igrejas só por causa das profecias, né? Quanto esse ministério profético, no sentido restrito da palavra aqui, já se encerrou aqui no Antigo Testamento, né? A mensagem principal desses profetas era clara, em informar o povo sobre a ira de Deus contra o pecado, né? Então, vamos lembrar aqui, os profetas, eles foram suscitados num tempo em que Deus precisava fazer um acerto na rota do povo de Deus, né? E sempre ele vai falar contra o pecado. Por isso que tem aquela ilustração daquele menino que o pai dele mandava ele ir para a escola dominical, e ele começou no início a ir para a escola dominical. Aí depois, passado alguns domingos, o pai mandava ele ir, mas o pai não ia. Aí quando ele chegava em casa, o pai perguntou: mas filho, sobre o que o pastor falou hoje? Aí ele falou contra o pecado. Aí no outro domingo, filho, o que o pastor falou hoje? O pastor falou contra o pecado. Terceiro domingo, o pastor falou contra o pecado. Quarto, mas o pastor está pregando sempre a mesma coisa? Eu preciso ver o que está acontecendo lá nessa igreja, né? Aí quando ele saiu, o menino não ia para a igreja. O menino ficava jogando bolinha de gude na rua, né? Mas o menino dizia que o pastor tinha sempre pregado contra o pecado, né? Então a mensagem, né, básica realmente, né, da proclamação da palavra é para corrigir a rota do povo de Deus, né? Então era exatamente contra o pecado. A palavra do Senhor vai denunciar o pecado para corrigir o homem, né? Prevenir, né, prevenir do juízo vindouro, né? Ó, deixa o pecado porque o juízo está chegando e a coisa vai ficar séria do teu lado, né? E proclamar a salvação que existe para aqueles que se arrependem dos seus pecados.
Para nós termos nessa convicção aí que eles pregavam, e eles pregavam da parte do Senhor nosso Deus, eu gostaria de lembrar com os irmãos aqui alguns textos bíblicos que falam a respeito de que o Senhor está falando através deles, né? Vamos abrir lá em alguns textos para nós ver isso. 1 Reis 20, 13. Alguém lê para... Já vou pedir, o irmão abre e já lê. 1 Reis 20, 13. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, ele disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Então, eles falavam em nome do Senhor. Ele dizia: assim diz o Senhor. Lá em Isaías 43, 1 também. Isaías 43, 1, para comprovar aí isso que nós estamos falando, né? Sempre é bom ler a revista e ter aqui o texto para comprovar aquilo que a gente está falando. Eles falavam em nome do Senhor nosso Deus. E 43, 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então esses textos, os profetas dizendo exatamente, olha, assim diz o Senhor, eu não venho da minha parte, eu estou trazendo aqui a mensagem que Deus ordenou para que eu trouxesse para vocês. Não é minha, mas é do Senhor, o nosso Deus. Então eles tinham essa convicção, né? Que eles estavam indo para fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Em segundo tópico, ele fala sobre a natureza da fala autorizada. Isto é, ele falou, mas falou com autorização do Senhor. Está falando porque tem a autorização do Senhor nosso Deus, né? E os autores dos livros proféticos eram descritos por diversos termos, como vigias, homens de Deus, mensageiros, videntes e servos do Senhor, né? O termo hebraico mais comum é navi, usado cerca de 300 vezes, cujo significado comum é alguém que fala de forma autorizada. Então, quem era o profeta? O profeta era aquele que recebia a mensagem do Senhor, que falava em nome do Senhor, né? E que a sua fala era autorizada. Como é que nós entendemos que essa fala era autorizada? Abra sua Bíblia lá em Êxodo 6, 28. Como é que nós sabemos que essa fala era autorizada? Êxodo 6, 28. Eles não falavam deles mesmos, eles falavam da parte do Senhor. Êxodo 6, 28. Vamos lá, folheando a Bíblia aí. É bom ouvir esse barulhinho aí. Êxodo 6, 28. Moisés fala novamente a Faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. Então, o Senhor falou para Moisés ali, né? E o 7, versículo 2. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Então nós temos aqui, né, Moisés recebia do Senhor. É interessante essa questão. O Senhor chamou Moisés e disse a Moisés: você vai à frente do povo. Moisés reclamou que ele não tinha muita habilidade para falar, então o Senhor fala para ele que Arão vai estar junto com ele falando no lugar dele. Mas Deus não fala com Arão, Deus fala com Moisés e Moisés transmite para Arão. Não poderia haver esse canal direto, né, de Deus com Arão? Não. O profeta era o Moisés. Então, ele tinha que receber, poderia até ser transmitido por outra pessoa. Moisés terceirizou para Arão, mas a missão de receber a palavra, de conversar com o Senhor, nosso Deus, era de Moisés. Olha, isso é muito interessante para nós, irmãos, para que nós possamos confundir as coisas no tempo em que nós estamos vivendo e querer receber coisas de pessoas que não têm autoridade. Às vezes nós saímos por aí procurando, né? Às vezes os cristãos estão indo aí procurando porque estão ouvindo falar que em algum lugar está sendo dito alguma coisa, mas como que isso está sendo dito, por quem está sendo dito, e essa pessoa tem realmente autoridade para falar? No caso aqui, veja bem, olha o zelo de Deus na questão da profecia aqui, daquele que é autorizado. Quem era autorizado era o Moisés.
que transmitia a Arão, e depois ele seguia ali com Arão, porque Arão tinha que falar exatamente o que o Senhor tinha dito para ele dizer. A segunda passagem que ele dá aqui para nós é lá de Números 12, de 1 a 8. Números 12, de 1 a 8. Vamos ler também esse texto aqui. Falaram a Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tinha tomado a mulher cuxita. Então preste bem atenção no texto. Ó. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu, era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés e Arão e Miriam, vós três saí à tenda da congregação e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam e eles lhe se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então nós temos aqui o Senhor falando com Arão e com Miriam, dizendo, olha, eu falo por intermédio do profeta Moisés. Por isso não adianta vocês quererem se comparar a ele ou querer ocupar o lugar dele. Esta missão é missão para Moisés. Então vocês não queiram ocupar o lugar dele, porque eu falo diretamente com ele. É Moisés que está autorizado. Os irmãos estão entendendo? É importante isso aqui porque profeta do Senhor falava direto com o Senhor, o nosso Deus. Era para não haver dúvida no coração e no meio do povo. De onde veio essa mensagem? De onde partiu essa mensagem? Vem lá de Moisés. Moisés mandou Arão dizer. Então essa mensagem é do Senhor. Então ele tinha autorização do Senhor para falar em nome do Senhor, né? E depois também Deuteronômio 18, de 9 a 22. Também nós vamos ler, amados, porque é importante, nós sabemos o Deus está falando através da sua palavra e nos orientando. Deuteronômio 18, do 9 ao 22. Porque eles eram autorizados, como eles eram autorizados, nós precisamos não saber que era assim, mas ler na palavra do Senhor nosso Deus para confrontar aqui. Porque como os crentes de Bereia, eles ouviam Paulo pregar, mas eles estavam ali confirmando e conferindo aquilo que Paulo estava pregando. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir
ouvem os prognósticos e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus. Em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu te ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, essa palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor nele. Então, é um que é escolhido, é aquele que vai dar a palavra. E como nós vamos discernir se essa profecia é do Senhor ou não? Ouvindo, vendo realmente se está acontecendo, né? Porque o que o Senhor fala, o que o Senhor diz, acontece. Moisés inaugurou o ofício, segundo a lei divina, anunciando sua continuação. O profeta é aquele que anuncia a mensagem que Deus revelou. E ele, reforçando que a função principal é o anúncio da vontade divina e não a mera adivinhação. Então não é adivinhação, é aquilo que o Senhor está dizendo. E aquilo que o Senhor diz realmente acontece. Aquilo que o Senhor que não é do Senhor não vai acontecer certamente, porque não é da vontade do Senhor nosso Deus. Hoje, quem está autorizado a falar em nome de Deus, né? Todos aqueles que são chamados para proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Autorizados a falar em nome de Deus através dos ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus. Porque o Senhor diz: olha, nós somos chamados. Todo aquele que está aqui foi chamado, né? Pelo menos eu creio que todos os irmãos que estão aqui foram chamados, né? Pelo Senhor, entregaram suas vidas a Jesus, se converteram, estão com os seus nomes escritos lá na Bíblia. E se tem um ministério que Deus entregou a todos os cristãos, foi o ministério do quê? Do ID, de pregar o Evangelho. Então todos nós estamos autorizados a falar em nome de Deus, mas do que está escrito na palavra do Senhor nosso Deus, daquilo que os profetas já deixaram para nós, é o que nós estamos anunciando agora. E ele diz: ai daquele que acrescentar um i ou um tio, uma vírgula na minha palavra. Ai daquele que falar em meu nome. Como ele diz aqui no Antigo Testamento, vai ser a mesma coisa. Vai ser morto. Né? Só que naquela época, estava sendo morto ali, fisicamente. Hoje, aquele que falar em nome do Senhor, perverter a palavra do Senhor nosso Deus, ele é morto espiritualmente. Vai queimar no inferno por toda a eternidade. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, né? Quando nós estamos anunciando, temos que conferir para saber se aquele que está anunciando está falando pela palavra do Senhor nosso Deus. E se nós, quando estamos falando, nós não estamos também falando aquilo que é de nós mesmos, né? Às vezes tem uma mensagem muito bonita, tem uma pregação muito bonita, mas é a palavra do Senhor nosso Deus. Importa ser a palavra do Senhor, o nosso Deus, né? Porque hoje nós temos aí inúmeras pessoas pregando e falando. Você liga na TV, nas mídias, tem muita gente pregando. Mas essa pessoa está pregando é a palavra do Senhor, o nosso Deus mesmo, né? E isso eles tinham cuidado lá no Antigo Testamento. E a palavra recomenda: olha, os profetas, eles vão falar
em nome do Senhor, aquilo que eles receberem do Senhor, através de sonhos, através de revelação, falando face a face, é isso que eles vão entregar para vocês, porque eles estão autorizados a fazer isso em meu nome. Mas hoje é diferente. Hoje nós temos aqui o cânon fechado da Bíblia, o cânon está fechado. Não dá para inventar mais nada e querer criar mais nada. É o que está escrito aqui, é o que nós temos o compromisso de pregar e a responsabilidade de pregar. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a Bíblia. Aquilo que você disser que não está escrito na Bíblia, não adianta você dizer, mas deveria estar escrito então. Mas não está escrito. Deus não tem compromisso com a sua palavra. Com a sua palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus revelava os seus planos aos profetas e esses revelavam ao povo, né, para motivá-los à santidade e piedade. Nós, hoje, esse ministério profético, desculpa, já está dando umas observações aí antes, né, mas hoje a maioria das pessoas que você conhece que estão profetizando, falando e tudo mais, eles estão falando sobre a questão do futuro, né? E sobre bênçãos sobre a vida das pessoas, profetizando coisas que não estão na Bíblia, né? E a função do profeta aqui, né, principalmente, né, era de motivá-los à santidade, de arrepender do pecado e buscar ao Senhor, né? De ver uma vida de piedade, de ver uma vida santa, de ver uma vida a serviço do reino do Senhor, do nosso Deus. E hoje também não é diferente. O anúncio da palavra do Senhor, nosso Deus, tem esse foco. Não é de prosperidade, não é de vida boa para você, não, é de santidade, de você estar buscando uma vida mais santa. O outro próximo tópico aqui na página 23, ele fala sobre o contexto histórico e a necessidade do profeta. O ministério dos profetas clássico de 800 a 450 anos antes de Cristo só pode ser compreendido se revisarmos o contexto histórico que gerou a história de Israel após a lei e conquista foi marcada por uma contínua e crescente rebelião contra Deus. Interessante que nós temos uma memória muito curta, né? Nós temos uma memória muito curta. Esquecemos das coisas com muita facilidade, né? Principalmente, né, se nós recebemos alguma coisa, agradecemos na hora, depois já nos esquecemos, né? E o povo também não era diferente. Eles tinham visto todo o milagre que o Senhor operou para tirá-los do Egito, as 10 pragas, tudo que Deus fez lá no deserto, mas mesmo assim, eles tinham um coração ruim. Sabe aquela pessoa, se você conhece alguém que você pode dizer assim, a pessoa tem um coração ruim, ela não percebe as coisas, ela não sente as coisas, estamos fazendo bem para ela, mas ela não entende, não compreende que a gente está tentando fazer o melhor e ajudar e fazer o bem. Se você tiver e conhecer alguém assim, esse alguém aqui era exatamente o povo de Israel. O Senhor tinha orientado eles para que desse certo, para que tudo pudesse caminhar bem, para que tudo pudesse acontecer de forma graciosa, abençoada, para que eles não sofressem em momento algum, mas que eles chegassem até onde eles tinham que chegar de forma graciosa, né? Tranquila, mas infelizmente eles não obedeciam ao Senhor, né? Josué assumiu a direção e sob o seu comando o povo conquistou a terra que Deus havia prometido aos patriarcas. No entanto, os israelitas não expulsaram todos os seus habitantes. Eles sempre deixavam os inimigos ali na porta. E aí então, amados irmãos, eles acabavam pecando. Eles acabavam caindo. Abra sua Bíblia em Êxodo 34, 12 a 16. Êxodo 34, do 12 ao 16. Deixa eu ver aqui, as horas que passam rapidamente. Olha o que o Senhor diz. Êxodo 34, 12 ao 16. Abstens-te de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada, mas derribareis os seus altares
que quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus é zeloso, é Ele, para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles ou com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, as suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Então essa foi a orientação do Senhor, a ordem dada pelo Senhor. Mas eles cumpriram isso? Não. Eles foram deixando os povos, foram fazendo aliança com os povos pelo caminho, e daí só foi desastre na vida do povo de Deus, né? Lá em Juízes 3, de 5 a 6. Abra a tua Bíblia, Juízes 3. Juízes 3, versículo 5 e versículo 6. Então o Senhor deu ordem, olha, não se contaminem, não deixe seus filhos se contaminarem. Isso aqui seria mais ou menos hoje, né, o casamento misto. Seria mais ou menos o casamento misto, né? Cuidado com o casamento misto. Cuidado para que você não vá por um caminho que depois seja difícil de voltar, né? 3, 5 e 6. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus, e ferezeus, e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Olha o que aconteceu. Em Deuteronômio, o Senhor disse, olha, vocês não vão se contaminar. Mas o que é que aconteceu com eles? Eles não resistiram e acabaram se envolvendo com outros deuses, acabaram se envolvendo com outros povos, quando eles é que deveriam permanecer como povo santo de Deus. Juízes também 2, 11 e 13. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram a ira do Senhor, o nosso Deus. Versículo 13, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Eu estou passando aqui com os irmãos o texto que, né, pós-êxodo e a sua decadência, né? Então nós estamos vendo aqui a ordem que o Senhor deu e o que eles fizeram, que foi completamente fora daquilo que era a vontade do Senhor, nosso Deus. Eles fizeram exatamente contra, então é o pecado. E por isso a necessidade que nós estamos falando sobre os profetas. É aí que vem o ministério dos profetas, para corrigir o povo do Senhor, o nosso Deus. E eles estão se envolvendo com outros povos, aí eles conhecem outra forma de governo. Né? Eles conhecem outra forma de governo. Aqueles outros povos têm reis. Aí então o que eles vão fazer? Olham para Samuel, acham que Samuel está muito velho, acham que Samuel, né, não está servindo mais como profeta, como servo do Senhor, e eles vão pedir um rei. Eles querem mudar o sistema de governo deles, porque eles querem ser governados iguais aos outros povos. Olha como a sociedade muda, muitas vezes, a cabeça até do povo de Deus. As narrativas que acontecem lá fora vêm parar dentro da igreja. Eles tinham reis. O povo de Deus tinha um profeta. Mas eles decidiram que eles iam querer reis a partir de agora. Eles queriam um rei a partir de agora. Porque os outros tinham reis. Muitas vezes a igreja começa a olhar lá para fora e ao invés dela
permanecer fiel aos seus ensinamentos e viver de conformidade com a palavra do Senhor nosso Deus? Nós olhamos lá fora, mas eles estão fazendo assim, ó. Tá bonito lá fora, estão fazendo assim, vamos fazer nós também igual eles estão fazendo? 1 Samuel capítulo 8. Vai lá em 1 Samuel capítulo 8. Do verso 1 ao verso de número 6. 1 Samuel capítulo 8, do verso 1 ao verso 6 diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Beerseba. Porém os filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei, porque nós, um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Eles viram que os outros povos tinham reis, então agora eles queriam também ter um rei. E a monarquia, amados irmãos, consolidada ali em Davi e Salomão, mas foi um desastre, né? Salomão construiu as casas para diversos deuses, né? Os deuses das esposas que ele tomou de outros povos. O reino davídico também não foi muito bem. Nós tivemos ali, né, Jeroboão, o primeiro rei do reino do norte, tomou decisões para se distinguir de Jerusalém, como mudar as datas das festividades, indicar seus próprios sacerdotes e locais de culto. Sob o reinado de Acabe, o reino do norte atingiu o ponto mais baixo de sua vida espiritual. Embora o reino do sul, Judá, tivesse se encaminhado melhor, ele também enfrentou sérios problemas sob a liderança de diversos reis. Então, foi a decadência. E amados, nós vemos essa mudança aí, de profeta para rei, para governar o povo de Deus. Isso não agradou a Samuel e também não agradou ao Senhor. Mas o Senhor decidiu permitir, que eles tivessem rei e pudessem viver dessa forma. Aí então surgem os profetas, nesse cenário de caos da instituição que falhou aqui, Os reis falharam, os sacerdotes falharam, a lei foi esquecida, então aí a necessidade exatamente dos profetas, para fazer a correção de tudo isso. Nós vamos ter Moisés, veja bem, nós vamos ter lá Moisés como profeta, porque ele recebia as mensagens diretas do Senhor. Mas depois nós não vamos ouvir falar em mais nenhum profeta, de Moisés até que surja aqui Isaías. Esse período profético cessou lá em Moisés, depois vieram os outros, mas aí nós vamos ter os outros profetas aqui. E nós vamos ter aqui, no período do Império Assírio, os profetas desde o período alertaram que Deus usaria da vara para castigar o povo por causa dos seus pecados. E qual era a vara que Deus usaria? Então Deus usou os povos vizinhos, as potências vizinhas, para oprimir o povo, para que eles pudessem voltar ao caminho. E o castigo era longo, hein? O povo ficou 70 anos na Babilônia. Você já imaginou? Foi uma condenação de 70 anos. Eles ficaram 70 anos para corrigir dos pecados que eles tinham cometido.
E os profetas que atuaram, vamos lá, só para nós termos uma visão aqui, né? Os profetas que atuaram no Reino do Norte, que é Israel, foi Amós, que denunciou a injustiça social e o luxo vazio antes da queda. Então, só para os irmãos terem uma ideia também, Amós 15. Amós, capítulo 15. Amós atuou no Reino do Norte. E só para nós ouvirmos aqui uma fala de Amós. Amós 5, 15. Inverti aqui. Amós 5, 15. Não vou buscar todos os profetas, não. Olha só o que ele diz. Aborrecei o mal, 5,15, Amós 5,15. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Senhor, o Deus dos exércitos. Em todas as praças haverá pranto. Em todas as ruas dirão ai, ai, ai. Ao lavrador chamarão para o pranto, para o choro, os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor, e dia de trevas e não de luz, como de um homem que fugisse de dia do leão e encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não haverá completa, não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Amós profetizando aqui a ruína contra o povo de Deus por causa dessa desobediência. Depois vamos ter no Reino do Norte, Oséias também. Oséias usou a metáfora do casamento. Lembra do Oséias? Que ele se casou com uma prostituta para exatamente mostrar como o povo de Deus estava vivendo? O povo de Deus estava se prostituindo, se casando com pessoas que não eram do povo de Deus e adorando a outros deuses. Isso é considerado prostituição para o Senhor nosso Deus, adorar outros deuses, né? Profetas que atuaram no Reino do Sul, Judá, Isaías, né? Um grande profeta messiânico, falou muito a respeito de Jesus, e Miqueias, que pregou contra a corrupção e anunciou o nascimento do Messias em Belém. Profetas enviados à capital da Síria, né? Que foi Nínive, foi Jonas e Naum. Depois nós tivemos também, no Império Babilônico, nós tivemos o profeta que atuara em Judá, Jeremias, que o profeta chorão, né, que ele vai escrever o livro de Lamentações, Abacuque e também Sofonias. E profetas que atuaram no exílio da Babilônia, Ezequiel e Daniel. O período do Império Pérsia, os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. São esses os profetas que atuaram nesse período para corrigir o povo do Senhor nosso Deus. E ele usou exatamente a Assíria, a Babilônia, para o primeiro povo e trazer o povo de volta ao prumo. Né? Ministérios proféticos e o mundo antigo. Né? Os profetas vieram, página de número 24. Os profetas vieram de diferentes condições sociais, demonstrando que Deus usou uma ampla gama de pessoas para o ministério. Por exemplo, o profeta Amós, para nós lermos também o texto, Amós, capítulo 7, versículo 4. Amós 7, 4 é. Amós 7, 4. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o seu grande abismo e devora... Não, 7,14. Desculpe. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Então nós temos aqui, Amós era um profeta
que não era de uma linhagem qualquer, linhagem real. Ele era um colhedor de sicômoro, ou ele era um pastor, né, de rebanhos e cultivador de sicômoro. Isaías já era um frequentador e dirigente da casa real, lá em Isaías 7, de 3 a 9. Isaías 7, de 3 a 9. Vamos lá em Isaías 7, do 3 ao 9. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com o teu filho, e que te chama um resto volverá ao encontro de Acás, que será na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime teu coração, por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-se mal, bem como a Efraim e o filho Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-los e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tebal. Assim diz o Senhor: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído, e o deixará de ser o povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. E se não credes, certamente não permanecereis. Então nós temos aqui Isaías, que já fazia parte, né, lá do povo, do governo mesmo. E Jeremias. Jeremias cresceu entre os sacerdotes da vila de Anote. Jeremias 1:1. Jeremias 1:1. Também apresentando quem é o profeta Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anote, na terra de Benjamim. Então nós temos, só para conhecermos por cima, né? Um profeta que era cultivador de sicômoro, pastor de rebanho. Um profeta que vivia já no meio da liderança. E um outro que era filho de sacerdote. Demonstrando que Deus vai buscar cada um onde Ele quer, dentro daquilo que Ele quer realizar para a sua obra, com a visão que Ele precisa. Porque Deus, Ele faz a obra dEle dentro daquilo que a necessidade vai acontecer, e já a pessoa tendo uma certa experiência onde Ele vai atuar, né? Bom, destacando aqui, profetas eram totalmente devotados a Deus, isso é importante sabermos, né? Possuíam forte convicção do chamado. Tinha que ter convicção do chamado, né? Porque você chegar e falar em nome de Deus, você tem que ter convicção daquilo que você vai falar. Se você vai falar em nome de alguma pessoa aqui da terra, tudo bem, não? Mas se você vai falar em nome de Deus, a coisa é bastante séria. Então tinha que ter convicção, né? Serem mensageiros de Deus e proclamarem as suas verdades. Paulo, ele, em relação à proclamação do Evangelho, ele diz, né? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E os profetas tinham também essa mesma convicção, né? Eles tinham essa responsabilidade de pregar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Bem, agora na página 25, a singularidade da profecia bíblica na implicações práticas, né? O caráter distintivo do profeta, da profecia bíblica, é um testemunho eloquente de que a mensagem foi dada com propósito, clareza e objetividade por Deus, distinguindo-se de outros tipos proféticos do Antigo Testamento, né? Conquanto possa haver similaridade superficiais com a profecia do Antigo Oriente Próximo, a profecia bíblica é singular nos seguintes aspectos.
Então vamos lá. Profecia bíblica é singular em alguns aspectos. Primeiro, no alcance nacional. Diferente dos oráculos de nações vizinhas, que geralmente eram consultados apenas por reis para decisões militares, a profecia bíblica, ela confrontava a nação inteira. Era para toda a nação. E como é que nós vamos, e onde é que nós vamos ouvir isso na Bíblia? Abra lá em Isaías 1:2. Onde é que nós vamos, como é que nós vamos compreender isso? Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2. Ouvi os céus e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Ouvi céus e dá ouvidos, ó terra. Então ele está falando para todos, né? Não é para alguns. Ele está falando, o alcance aqui é nacional, é para todas as pessoas, né? Para todo mundo. Para nós entendermos nesse mesmo posicionamento, Amós 3:1. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir do Egito. Então, a mensagem é geral. Depois, o foco. O foco é o coração. A profecia insiste que Deus não aceita adoração extrema se o coração estiver longe de Deus. Não adianta adoração com o coração longe. O coração precisa estar colocado no Senhor nosso Deus. Para nós entendermos, biblicamente falando, Isaías 1, 11 e 13, ele diz assim: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Não tragais mais ofertas de balde, e incenso para mim é abominação. É o coração quebrantado que o Senhor quer. Não quer ofertas e outras coisas, né? No Joel 2,13, ele diz assim, ó, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Não é religião, é coração, é vida. Imperativos morais. Miqueias 6,8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente? Amós 5,24. Corra, porém, o juízo como águas e justiça como ribeiro impetuoso. Então o Senhor quer que o povo tenha realmente uma vida digna, uma vida santa, uma vida justa, e não somente pregar e falar sem ter o acontecimento, o resultado da pregação na vida. Implicações distantes. A soberania de Deus na história, né? A profecia não era um palpite momentâneo. Ela via história como um plano linear guiado por Deus. Texto bíblico, Isaías 46:10. Que o anúncio do fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. E Abacuque 2:3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa o fim e não enganará, e se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O profeta sabe que as ações de hoje, né, plantam o juízo ou a redenção do amanhã. Para concluir aqui, eu gostaria de pensar com os irmãos um pouquinho sobre essas questões da profecia, olhando para hoje, né? Os profetas aqui falaram, anunciaram a vontade do Senhor nosso Deus, proclamaram a palavra do Senhor nosso Deus, e hoje nós estamos vendo um tempo assim, muito complicado, muito sério, né? E aí nós olhamos para a situação que nós estamos vendo, toda essa corrupção que nós temos no nosso Brasil hoje, e tem alguém que o Senhor colocou lá
e que hoje está fazendo, está atuando como resposta, né, à palavra do Senhor nosso Deus, de tudo isso aqui que os profetas anunciaram lá no Antigo Testamento, contra o próprio povo, em primeiro lugar, né, denunciando a maldade do coração, demonstrando o distanciamento do Senhor nosso Deus, né, não agindo de forma justa, mas agindo de forma injusta, fazendo exatamente o contrário daquilo que a palavra do Senhor nosso Deus nos ensina. E nós estamos vivendo esse tempo e vendo toda essa corrupção. E a igreja orando, né? E hoje nós temos, né, um ministro, André Mendonça, que está com a responsabilidade de passar o Brasil a limpo, de corrigir tudo isso que aconteceu aí, de corrigir tudo aquilo que foi feito realmente em desacordo com os ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus de justiça, né, de lisura, de honestidade, de paz, de respeito a Deus como sendo o único Senhor, soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, e que infelizmente se perdeu. E para a nossa tristeza, né? Nossa tristeza, mas também não preocupados, porque a gente sabe que este mundo jaz no maligno mesmo, e que a tentação vem, nós vamos encontrar muitos daqueles que se dizem nossos envolvidos também nessas coisas. E não será surpresa para nós, mas alegria, porque é a mão do Senhor, é a justiça do Senhor sendo feita. É a resposta da oração do povo clamando, e a voz profética que denuncia o pecado, que denuncia a exploração do pobre, que denuncia a opressão do fraco, vindo à tona e acontecendo. É a mão do Senhor, o nosso Deus. E ele não é o profeta, né? Ele é um profeta quando ele está pregando lá na igreja e falando a palavra do Senhor nosso Deus, ele é um profeta. Mas quando ele está trabalhando como um juiz. E eu peço que os irmãos estejam orando por esse homem, colocando a vida dele diante do Senhor, o nosso Deus. Porque tarefa difícil essa, a dele. Muito difícil. E só Deus pode realmente sustentá-lo com a sua graça, com o seu amor e com a sua misericórdia. Neste tempo, né? Só para nós concluirmos aqui, a profecia bíblica, amados irmãos, na nossa conclusão está na revista, é um testemunho da natureza moral de Deus e de sua exigência de santidade e de justiça do seu povo. Confrontar a idolatria e a injustiça, e ao prometer restauração futura em meio ao juízo, os profetas garantiam que a fé de Israel permanecesse alicerçada na aliança, culminando no anúncio da vinda do Messias, o último
e perfeito profeta. Se não temos profetas clássicos como Isaías ou Jeremias falando hoje, temos os seus registros escritos que continuam a nos chamar ao arrependimento e nos guiar à santidade e nos dar esperança na fidelidade de Deus. Esses profetas atuaram denunciando o erro do povo de Deus, as falhas do povo de Deus. E essa mesma voz ecoa hoje para nós. As denúncias das nossas falhas, dos nossos pecados, da falta de temor, muitas vezes, nossa, de colocarmos outro Deus no lugar do Senhor, o nosso Deus, né? E às vezes denunciamos as coisas que estão acontecendo lá fora, mas esquecemos aquilo que passa no nosso coração, na nossa mente, os nossos pecados de estimação que nós guardamos. E os profetas denunciavam isso. Eles denunciavam no reino de Israel. E hoje a denúncia continua sendo dentro da igreja primeiro. As coisas não acontecem lá fora. As coisas precisam acontecer dentro da igreja. Né? É a justiça e o juízo dentro da igreja primeiro. Depois lá fora. E lá fora é o mundo. A coisa precisa acontecer aqui dentro da igreja. O Senhor Jesus, quando ele fala a respeito da igreja, ele diz que eles vão conhecer o evangelho através do amor que existe dentro da igreja, não no amor lá fora, como eu estou agindo lá fora. É como eu estou agindo dentro. Né? É sempre no menor para o maior. Né? Não adianta eu querer ser uma pessoa boa lá na sociedade, não adianta eu querer ser uma pessoa boa lá no meu trabalho, se eu não sou uma pessoa boa diante de Deus, na sua palavra, na minha devocional, nas minhas orações, na minha vida familiar, na minha vida na igreja. Né? A profecia, é bom a gente lembrar que eles falavam em nome do Senhor para o povo dele, primeiramente para o povo. Todas as vezes nós ouvimos uma palavra sendo pregada, né, do púlpito aqui, ou você está assistindo em algum lugar, ela está sendo anunciada primeiro para o povo de Deus. Né? E é por isso que às vezes nós conversamos com os irmãos, sempre quando vem uma palavra diferente, né? Alguém diz assim, puxa vida, o irmão fulano de tal não está aqui hoje, né? Se ele estivesse aqui, ele poderia muito bem ouvir essa palavra. Mas não é para ele. Não é com ele que Deus quer falar. Deus quer falar com você. Coloca no teu coração essa palavra, né? E todas essas palavras que são anunciadas são palavras proféticas, como os profetas anunciaram aqui, falando diretamente do Senhor nosso Deus, da boca do Senhor nosso Deus. Eles eram a boca de Deus, falavam da vontade do Senhor nosso Deus, corrigiam em nome do Senhor nosso Deus e corrigiam um povo que está andando fora do caminho do Senhor. E a palavra do Senhor nosso Deus é exatamente para isso, para nos corrigir, nos exortar, nos colocar de volta no caminho com sinceridade e verdade, para o servirmos, nos preparando, agora não mais para Canaã aqui da terra, agora é a Canaã celestial. E Deus está nos corrigindo exatamente para que nós possamos adentrar os portais eternos. A Bíblia toda foi escrita, a partir do momento do pecado do homem, foi escrito com esse objetivo. Restauração do homem, para que ele possa herdar a eternidade. E não adianta. Eu posso fazer o que eu quiser, ser pastor, ser presbítero, ser o que for. Se o meu coração não for transformado, se a minha vida não for mudada, não estiver no altar do Senhor, não tem lugar. É por isso que ele mandou os profetas, para corrigir. É por isso que ele deixou para nós a mensagem dos profetas, para nos corrigir. Profecia sempre tem
como nós vimos, né? Ela tem a análise do momento, o anúncio e a denúncia. Né? Anúncio, olha, está acontecendo isso, 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 isso. Vocês precisam se arrepender para que vocês possam receber a herança e a bênção do Senhor. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, por mais esse tempo que passamos aqui na Tua casa, Senhor, ouvindo da Tua palavra, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, Senhor. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor cuida do seu povo. O Senhor enviou os seus profetas e eles falaram em seu nome. Exortaram. Muitos sofreram terrivelmente por causa do anúncio da sua palavra. Eles foram ignorados. Eles foram zombados. Mas o Senhor executou a justiça e o juízo sobre o seu povo. E nós louvamos, Pai, porque não eram palavras de homens. Era a palavra do Senhor, era a palavra do Senhor que vinha para corrigir, para exortar e para colocar-os de novo, Senhor meu Deus, de volta à caminhada rumo à santidade e à justiça. E agora, Deus, quando nos encontramos aqui nesta manhã, ouvindo a Tua palavra, edifica-nos, ó Pai, e que essa palavra profética que vem do Senhor, Pai, possa falar aos nossos corações. E nesse tempo, Deus, em que nós estamos vivendo, que o Senhor possa estar nos corrigindo, nos exortando e que nós possamos ter uma vida santa, justa e digna para servir ao Senhor e para testemunhar da Sua palavra, Pai. Olha, Deus, pela nossa nação, por aquilo que está acontecendo hoje, Senhor. Cuida, Senhor meu Deus, do ministro, para que, ó Deus, ele possa fazer, Senhor meu Deus, aquilo que ele tem que fazer, operando, Senhor meu Deus, justiça na nossa nação. E assim, ó Deus, o Teu nome seja exaltado e glorificado através dele, Pai, e nós possamos compreender e entender que o Senhor continua no comando de todas as coisas, que o Senhor tem o leme nas mãos e que o Senhor conduz a história de acordo com o seu querer, com a sua vontade, e que o Senhor intervém quando o Senhor quer intervir, porque o Senhor é o Deus que constitui reinos e que derruba também, desfaz reinos. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Fica conosco, nos ajude sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.